Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando de Apocalipse, falando de revelação. E conforme havíamos, havíamos combinado, vamos voltar um pouco no tempo ao livro de Daniel. Por que falarmos de Daniel? Daniel é um livro profético, muito embora não conste na Bíblia hebraica como livro profético, tá? Daniel não consta como livro profético porque Daniel não profetizou entre o povo. Daniel passou praticamente toda a sua vida entre os exilados na Babilônia, mas no palácio. O livro de Daniel ficou conhecido e foi reconhecido um pouco depois. E ele entra na seção Os Escritos. Os Escritos. Nós não vamos dedicar tempo às questões paralelas que envolvem a literatura profética, a literatura hebraica. Tá? Há quem tenha corrompido parte dos textos hebraicos, incluído textos sem o aval, sem o apoio da comunidade hebraica, sem o apoio da comunidade judaica. Tá? Os cristãos cometeram algumas aberrações aqui e acolá no que diz respeito à literatura sagrada, principalmente no que tange ao Antigo Testamento, uma afronta ao judaísmo. Não vamos entrar nesses detalhes. Os estudiosos modernos, entre aspas, os estudiosos recentes, têm dificuldades em acreditar em profecia. Incrivelmente, eles não acreditam em profecia. Estranhamente, eles se apresentam como cristãos, como pesquisadores do livro, da literatura, mas eles buscam apresentar opções ao aspecto espiritual religioso da literatura sagrada. A nossa leitura é da Bíblia como livro sagrado, como livro inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o propósito de criar no espírito humano o apelo à santificação, à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós reconhecemos como verdadeiro o livro de Daniel, como todos os livros que constam na Bíblia, todos inspirados por Deus. Pode ser que alguns sejam mais, outros menos, mas que foram inspirados e pela graça divina formaram esse compêndio, essa biblioteca que nós chamamos de Bíblia. O que Daniel tem a ver com Apocalipse? Ou o que Apocalipse tem a ver com Daniel? Daniel, um homem muito amado por Deus, uma personalidade quase que única na história sagrada. Nós temos na Bíblia muitos homens que foram exaltados. Por exemplo, José, apesar de todo o desprezo que sofreu por parte dos irmãos, no Egito ele foi exaltado. Muito embora escravo, ele era vice-rei do Egito. Tá? Não tinha permissão para ir embora do Egito, mas ele viveu uma vida de comunhão com Deus, ele viveu uma vida de fé, uma expressão de fé e de esperança, sendo exaltado entre aqueles que dominavam a sua vida, a sua família, por assim dizer. Tá? Esse é um dos homens que foi exaltado. Davi foi rei de Israel unificado, o homem que unificou as tribos de Israel, fazendo de Israel uma grande e poderosa nação. Começa com Saul, mas o rei segundo o coração de Deus, foi Davi, que teve como herdeiro no trono Salomão, homem abençoado com sabedoria inigualável, muito embora incrivelmente estúpido no que diz respeito à fidelidade a Deus, tendo um fim trágico, um fim vergonhoso. Mas foi um instrumento de Deus para aquilo que estava proposto por Deus. Um homem muito exaltado, cuja sabedoria foi reconhecida entre povos vizinhos, entre as nações vizinhas, entre outros povos que se dedicavam também à, à sabedoria, à sabedoria. E aqui nós temos Daniel. Todos esses três que foram grandes homens, comparados à posição que Daniel ocupou na Babilônia como um dos príncipes, um dos principais no governo do Império Babilônico, Daniel foi muitíssimo exaltado, muitíssimo exaltado. A história começa trágica, a história começa
triste. A Bíblia declara aqui, no terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor Utsur, olha o nome do homem, Nabucodonosor Utsur, Nabu. Você já ouviu esses nomes no cinema, na literatura de fantasia. A indústria cinematográfica, ela não cria absolutamente nada. Ela copia, ela toma de empréstimo histórias da Bíblia, da mitologia, da literatura e cria um universo cinematográfico. Nabu é o nome de uma divindade babilônica. O nome é Nabu, proteja meu filho, também conhecido como Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Esse homem atacou Jerusalém, sitiou Jerusalém, não ele pessoalmente, né, os seus generais, o seu exército, e levou cativo uma primeira leva. Nessa primeira leva de cativos de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, ele levou as principais famílias, ele levou a nobreza, ele levou os cérebros, ele levou os administradores, ele levou os príncipes de Israel cativos para a Babilônia. E levou também tesouros do templo. E esses tesouros do templo foram depositados, foram guardados, foram armazenados no templo do Deus de Nabucodonosor nas terras do Sinar, na Babilônia. Tá? Foram devidamente armazenados. Ele estava honrando o Deus dele pela vitória sobre os judeus da época. E esse rei ordenou a Aspenaz, que era mordomo e também chefe dos oficiais da corte. Mordomo era o administrador do palácio real. Era um homem com acesso direto ao imperador. E ele tratava dos assuntos pessoais do imperador, responsável pela administração do palácio, responsável por todo o cuidado com relação ao imperador e à família e às famílias que ali viviam no palácio. Era um homem de confiança. Algumas versões apresentam eunuco. Tá? O fato é que, no passado, os eunucos eram escravos requisitados, eram escravos que atuavam principalmente junto aos reis, aos nobres, né? Às pessoas muito importantes. E o fato de serem castrados ou emasculados, não importa como você queira interpretar, era uma marca desses homens. Mas, com o passar do tempo, o comportamento deles e o acesso que eles tinham aos reis, aos soberanos, começou a ser imitado. E a palavra eunuco também foi transmitida e usada por pessoas que viviam próximas, ou que tinham seu ofício próximo aos reis, aos soberanos, tá? Dado um comportamento não hostil. O lugar mais perigoso em um reino é no castelo do rei. Né? O lugar mais perigoso para qualquer oficial, súdito ou nobre era quando estava na presença do rei. E eles aprenderam com os eunucos um comportamento não hostil, um comportamento mais suave, mais brando, que no Novo Testamento a Bíblia refere-se como homens de vestes finas, ou seja, um comportamento tido como mais afeminado, a suavidade que deve existir. Né? Nós vemos hoje aí, isso não mudou muito, você vê reunião aí de empresas, só tem um que pode falar alto, falar grosso, os outros só ouvem, fazem ponderações, né, para não ofender a dignidade lá do chefão que tem a preocupação de se apresentar como o macho alfa, lá, o dominante, aquele que manda. Se aquele que está no comando precisa lembrar o tempo todo de que quem manda é ele, talvez aquele não fosse o lugar que ele devia ocupar. Então, contrariando algumas pessoas que interpretam tudo da perspectiva da sexualidade, não há nada na Bíblia, no texto ou nos estudos realizados que garantam que esse oficial, que esse mordomo fosse eunuco. E ainda que fosse, não significa que todos os que tinham acesso à corte para trabalhar
também tinham que ser eunucos. Tá? Isso daqui é um sequestro de cérebros. Ocorre hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, você estuda seu filho, ele vai fazer lá um doutorado na Alemanha e só volta uma vez por ano e olha lá para te abraçar ou te dar um beijinho. Ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a França, ou vai para o Japão, ou vai para qualquer outro país em situação econômica melhor que o nosso. E essas pessoas não voltam mais, porque lá se sentem valorizadas, a opção de trabalho, né, as opções de vida são mais favoráveis e eles ficam lá. Sequestro de cérebros. Manter um reino, manter um império não é coisa fácil. E o rei ordena que entre esses que foram levados cativos, que esse administrador, que esse oficial separassem jovens que deveriam ser educados por 3 anos, aprenderem a língua internacional do Império Babilônico, aprenderem os costumes da corte babilônica, né? Deviam aprender tudo em relação ao reino, à condução do reino, à estrutura administrativa, à organização. Durante 3 anos, esses jovens deveriam ser educados nesses assuntos. E a Bíblia declara que, segundo o rei, esses jovens não poderiam ter imperfeições físicas, deviam ter boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do conhecimento e fossem hábeis e capazes para servir no palácio do rei. A perfeição aqui apresentada não podia ter nenhuma deficiência física. Tá? Os 2 olhos, ouvidos, boca, braço, perna, isso era exigido por praticamente todos os reis e imperadores que nós temos conhecimento da história. As pessoas que iam servir tinham que ser apresentáveis. Tá? Era assim o mundo, é assim o mundo e não muda. Deviam ser apresentáveis e deviam ser capazes, aqui, boa aparência, deviam ser capazes de ser agradáveis. Muito embora sequestrados de suas vidas, de suas famílias, deveriam ser capazes de não guardar rancor ou ressentimento, porque a vida lhes havia sido concedida como uma dádiva. Entre esses muitos jovens, separados, talvez numa idade de 12, 13, 14 anos no máximo, jovens, não crianças, mas jovens, estavam aqui, a Bíblia declara, esses jovens de Judá, que é Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Deus é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Deus é meu socorro. Esses 4 jovens. Liderando esse grupo estava o jovem Daniel. Esse texto aqui, todos sabem, essa história já é totalmente conhecida de todos. Você não tinha só que dominar o conhecimento, a cultura ou os maneirismos da corte. Você tinha que se vestir da maneira correta, você tinha que ter o cheiro correto, a fragrância, tá? A fragrância. Uma esposa do rei, uma mulher que era levada para esses reis, para esses homens, ela passava por um tratamento estético de 1 ano. 1 ano. A alimentação específica, os perfumes, os banhos, o cabelo, os arranjos, tudo. 1 ano, porque o rei era como se fosse um deus na terra. Não era só ir chegando. Então, esses jovens, que seriam testados pelo rei, deveriam ser preparados por 3 anos. Isso incluía comerem da mesma comida que o rei comia, beberem a mesma bebida, o mesmo vinho que o rei bebia. Eles serviriam o rei, eles seriam como se fosse a extensão, os membros do próprio rei. Eles deviam em tudo se conformarem ao funcionamento da corte e aos caprichos do poderoso rei da Babilônia. E Daniel não quis se tornar impuro, não quis se contaminar, porque os judeus daquela época e muitos até hoje, tinham restrições alimentares, tá? A comida deles, a alimentação deles não poderia ser de qualquer maneira. E Daniel resolve não se tornar impuro, ele resolve ser fiel a Deus. É possível ser fiel a Deus mesmo na adversidade. E Daniel pede para o mordomo, para o responsável pela alimentação,
para que ele e os seus amigos fossem submetidos a um teste por 10 dias. Eles queriam se alimentar de verduras, legumes, frutas e água. Não queriam do vinho e não queriam dos alimentos preparados. Esse teste foi realizado porque eles ganharam o favor desse mordomo, porque Deus era com eles. Foi feito um teste e depois de 10 dias a aparência deles era mais saudável do que a dos demais jovens, né? Eles se submeteram a uma restrição alimentar, a uma alimentação basicamente vegetariana. Não há nada na Bíblia que diga que as pessoas devem adotar isso como prática. Pode ser que no futuro, depois desse período de 3 anos, depois de terem se estabelecidos na corte, depois de aceitos na corte, eles tenham tido permissão para o preparo de alimentação de acordo com a tradição hebraica, conforme ocorria com José no Egito. Mas, a princípio, a primeira coisa que nós vemos nesse livro de Daniel é que é possível ser fiel a Deus mesmo em momentos de adversidade, mesmo em momentos de grande tribulação. O livro de Apocalipse, como toda literatura profética, como toda literatura que traz consigo a revelação de quem está governando sobre os governantes é Deus, eles têm o objetivo de estimular a fé e a esperança, declarando que é possível e é imprescindível que aquele que teme a Deus permaneça fiel a Deus naquilo que é possível, mesmo em momentos de severa, intensa adversidade. Mesmo em momentos de guerras, de conflitos, mesmo em momentos de extrema pobreza, mesmo em momentos de exaltação, o fiel, o temente a Deus, é chamado a uma vida de santidade, de fidelidade a Deus. Daniel, nisso, é um exemplo perfeito para as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.